Algumas pessoas reclamam de que os bancos cobram tarifas e essas tarifas são simplesmente lançadas na conta, a pessoa não percebe, vai perceber depois de algum tempo. Bom, a pergunta é o seguinte: essas pessoas podem ou não receber o que pagaram de tarifa de volta? O Dr. Stefano Ribeiro Ferri, especialista em Direito do Consumidor e Saúde, aqui conosco. Dr. Stefano, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante que pesa no bolso dos consumidores, né? Doutor, isso pesa e às vezes a gente não percebe, né? Porque a gente não fica olhando aquele extrato toda hora. Sim, exatamente. E eu acho que o que os consumidores têm que ter em mente é que existe uma resolução do Conselho Monetário Nacional, a Resolução 3.919 de 2010, que estabelece que os bancos têm que prestar os chamados serviços essenciais às pessoas naturais, ou seja, existem serviços de natureza bancária que não podem ser cobrados até um determinado limite. Mas o que acontece é que muitas vezes isso é inserido ali e as pessoas acabam pagando por anos sem saber, né? E a resposta é que as pessoas podem sim ser restituídas até dos últimos 5 anos, tá? Então, é muito importante analisar cada caso para se entender se houve ou não a cobrança abusiva. Isso pode ser restituído. Doutor Stefano, quer dizer que vale para os últimos 5 anos? Os últimos 5 anos é o período em que você pode ter a restituição, entendeu? Se você foi cobrado indevidamente nesses últimos 5 anos, você pode sim requerer a restituição. Agora, doutor Stefano, como é que uma pessoa, um correntista, ou às vezes um aposentado, qualquer pessoa, pode entender o que é que o banco pode cobrar e o que ele não pode cobrar? Exatamente, essa é uma grande dificuldade, até porque quando essas pessoas acabam realizando uma contratação, muitas tarifas não vêm inseridas no contrato. Então, assim, a gente sabe que o consumidor, ele poucas vezes tem ciência até do que seria um serviço essencial, que deve ser prestado de forma gratuita, ou do que pode ser cobrado adicionalmente se ele acabar contratando. E o que o consumidor tem que saber é que se essa tarifa cobrada não tiver expressa no contrato, ou se ele não tiver autorizado posteriormente a contratação, também de forma expressa, ela não pode ser cobrada, tá? Então, eu acho importante que, primeiro, tomar conhecimento dessa resolução do Banco Central, porque lá existe um rol até taxativo de todos os serviços que têm que ser cobrados, aliás, que não podem ser cobrados, né, que têm que ser prestados de forma gratuita, e tudo que fugir daquilo que está nessa resolução, aí sim pode ser cobrado, mas desde que haja concordância expressa do consumidor. Mas no Brasil uma grande dificuldade essa falta de informação, até muitas vezes omitida pelos bancos para poder inserir depois cobranças ao longo da contratação. Doutor, seria desejável que alguma coisa dessa tivesse na própria agência bancária, né? Exatamente. Muitas vezes o consumidor ele até vai à agência para pedir informações, mas assim, a gente sabe que não é interessante, né, para os bancos oferecer uma informação clara e discriminada de tudo que está sendo cobrado. Então é uma grande dificuldade mesmo, e muitas pessoas percebem depois de muitos anos que essa cobrança vem sendo realizada. E, enfim, eu acho que o que o consumidor tem que saber também é que, a depender do caso, se o juiz entender que houve má fé dos bancos em determinada cobrança indevida, essa restituição ela pode ser dada em dobro, tá, Heródoto? Então é uma análise feita caso a caso. A gente pode citar um exemplo de uma pessoa que tem uma conta bancária para recebimento de um benefício previdenciário e vão sendo feitos descontos indevidos em cima desse benefício. Então, nesses casos, a jurisprudência tem considerado a má-fé das instituições financeiras e determinado a restituição em dobro do valor cobrado de forma indevida. Perfeitamente. Doutor Stefano, muito obrigado aqui pela sua participação na Nova Brasil. Obrigado. Eu que agradeço. Bom dia. Muito obrigado. Doutor Stefano Ribeiro Ferri, especialista em Direito do Consumidor e Saúde. Várias coisas importantes. Entre outras, podem ser reclamados nos últimos 5 anos. Fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma hora que se você somar 5 anos, né, deve dar uma grana razoável. E outra coisa que ele acabou de lembrar agora, se houve uma má-fé, se você foi induzido, né, de uma maneira não ética, a pagar por uma coisa que você não deve. E aí, o caso, a instituição financeira teria que devolver em dobro, segundo a explicação do doutor Stefano agora há pouquinho. São 8h06, temos também a participação do Paulo Rodolfo. Herói, todos sabem que